a denúncia do portal Metrópolis, a denúncia original desse grupo de empresários bilionários bolsonarizados que estavam fomentando entre si um possível golpe de Estado, né? Em caso de vitória de qualquer outro candidato que não seja Jair Bolsonaro, mais notadamente do Lula. E aí, o que acontece? Alguns celulares foram apreendidos. Inclusive, o Luciano Hang, né? Olha aqui, ó. O Luciano Hang, ele ficou muito preocupado, né, com isso. Olha só, para quem tá vendo aí, né, para quem está nos assistindo, estamos aqui mostrando uma imagem do senhor Luciano Hang, né, com a sua tradicional roupa de papagaio, né, e a manchete é: Luciano Hang diz que PF recolheu seu celular. E aí tem uma frase do Luciano Hang: fui tratado como um bandido. Eu não sei se eu conto pro Luciano Hang ou vocês contam, né? E aí, nesses celulares, não se sabe exatamente em qual celular ou em quais celulares, mas o Jota trouxe essa informação ontem, publicada ontem, no finzinho da tarde, tá? Celulares apreendidos mostram troca de mensagens entre Aras e empresários bolsonaristas. Aras, Augusto Aras, procurador-geral da República, né? E aí é o seguinte: nos celulares apreendidos pela Polícia Federal com empresários bolsonaristas, há troca de mensagens com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A informação é confirmada por fontes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Federal. Ou seja, o Jota está trazendo isso em off, como se chama o jargão jornalístico. Então não há nenhum documento, nenhum print que prove isso e nenhuma fonte falando em on, ou seja, não há o nome de nenhuma fonte aqui, mas o Jota garante que apurou essa mesma informação em 3 lugares diferentes, o que dá bastante solidez para a informação, né? Confirmada por fontes na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e no próprio Supremo. Ainda segundo fontes do MPF, da PF e do STF, nas mensagens trocadas entre o Procurador-Geral da República e os empresários, haveria críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e também comentários sobre a candidatura de Jair Bolsonaro. As mensagens ainda são mantidas sob sigilo, mas já viraram tema entre ministros do STF. Aras, além de PGR, é também procurador-geral eleitoral, ou seja, o cara responsável dentro da estrutura do Ministério Público para cuidar das eleições. A troca de mensagens com empresários que se tornaram alvo do inquérito que investiga atos antidemocráticos pode trazer embaraços para ele nessa posição, especialmente porque o levou à deflagração de operações da operação que foram Eita, tá truncada essa frase aqui, o Jota. Em defesa do Bolsonaro, críticas à eleição do Bolsonaro. Enfim, a frase tá ruim aqui, gente. Tem que dar uma melhorada. Então, o que temos aqui? A grande questão é que é o seguinte: o Aras, primeiro a gente tem que esperar para ver que mensagens são essas, mas o Jota já nos antecipa que são críticas à atuação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o que é altamente indevido um procurador da República num grupo ou em privado para amigos empresários. O Brasil é um país ótimo, né, cara? As relações do Procurador-Geral da República são com empresários bilionários, né? Eu fico assim, sério mesmo, cara. Eu acho que esse negócio nunca vai mudar, mas ele realmente não deixa de me indignar, sabe? E aí, o cara criticando um ministro do Supremo, nesse contexto que a gente vive hoje, é muito sem cabimento. Vocês não acham que é muito sem cabimento? Né? A tal da liturgia do cargo. Isso não é um assunto que o Procurador-Geral da República deveria comentar com ninguém que não seja, sei lá, os seus assessores ou, sabe? E o cara tá lá no Zap, cara, falando de atuação de ministro do Supremo pra um monte de empresário. Não tem mais. Ninguém mais respeita nenhum cargo no Brasil. Essa é a verdade, né? O Bolsonaro, ele destruiu todas as liturgias possíveis, né? E para além disso, segundo o Jota, há comentários do Aras a esses empresários sobre a candidatura do Jair Bolsonaro. Eu tô ansioso para ver essas mensagens. Em algum momento eu imagino que elas devam vir a público, até porque elas são de interesse público. Mas a grande questão é que o Aras tem uma relação muito estreita com ao menos um desses empresários, que é um cidadão chamado Meyer Nigri. Ele é um construtor, né? E o Aras, inclusive, esse Meyer Nigri é dono da Tecnisa, que é uma construtora, né? E esse Meyer Nigri foi citado, inclusive, nominalmente pelo Aras quando o Aras tomou posse na PGR.
disse o Aras, né, quando tomou posse na PGR. Não posso deixar de cumprimentar um amigo de todas as horas nesse momento em que vivenciamos. E faço uma homenagem especial ao amigo Meir Nigri em nome de quem cumprimento toda a comunidade judaica, que comemorou 5.780 anos nos últimos dias, disse o Aras na época, né? Primeiro que esse Meir Nigri ele não representa toda a comunidade judaica, né? Longe disso, aliás, né? Nem suas posições, nem o que fala, nem o que faz, inclusive, né? Então, imagino que as conversas sejam com Meir Nigri. Vamos ver o que sai daí, né? O fato é que essa operação tem causado bastante embaraço, né, nessas pessoas todas aí, porque, enfim, né, a gente está conseguindo ver aí um pouco das entranhas dessa parte do empresariado, né? Muitos deles que levaram o Bolsonaro ao poder, inclusive. O Meir Nigri é um dos empresários que lá já em 2017 já fez campanha para o Bolsonaro, 2018, né? Tem uma reportagem na revista Piauí, vocês podem procurar depois também aí. No Google, Meir Nigri, revista Piauí, ele vai dizer por que ele apoiava o Bolsonaro em 2018, né? E aí eu quero saltar disso para Luciano Hang, porque o Luciano Hang, a gente trata ele como um palhaço, né? E é como ele se apresenta muitas vezes, né? Não é segredo pra ninguém que o Luciano Hang, ele próprio se apresenta como um palhaço. Já apareceu vestido de, sei lá, papagaio, sei lá o quê, né? Não é que ele é um cara que quer ser levado a sério sempre, né? Então podemos dizer que nós sim temos uma imagem do Luciano Hang como um palhaço, né? Então, só que o Luciano Hang é um cara que tem muito dinheiro e muito poder, né? E aí saiu hoje pesquisa IPEC sobre Santa Catarina, governo de Santa Catarina. Santa Catarina, vamos lembrar o seguinte, Santa Catarina teve um governador eleito, Carlos Moisés. Carlos Moisés era um bombeiro que fez a sua inscrição, né? Inscreveu a chapa para concorrer ao governo de Santa Catarina em 2018. No último dia, para poder fazer a inscrição, era uma candidatura mais para marcar posição ali do bolsonarismo, do PSL, etc e tal, mas acabou ganhando a eleição. Carlos Moisés, cuja a vice, né? Eu já contei essa história aqui, né? A vice do Carlos Moisés, a Daniela, né? Daniela Rainer, ela é filha do meu ex-professor de história no colégio. Vejam só como o mundo é pequeno, né? E esse meu professor de história no colégio, veja só, isso aqui não é assunto de ouvir contar, tá? É coisa que eu vivi, experiência pessoal. Esse meu professor de história no colégio, ele me deu aula, se não me engano, no segundo e no terceiro ano do segundo grau, tá? Mas, no mínimo, em um dos 2 anos. Eu não lembro se foram 2 anos que ele foi professor de história, nosso professor de história, ou 1 ano só. Chamado Altair Rainer. O senhor Altair Rainer fazia circular durante as aulas de história que ele dava no nosso colégio livros que negavam o Holocausto. Vocês sabiam disso? Eu já tinha contado essa história aqui. O senhor Altair Rainer fazia circular livros de uma editora que anos depois acabou sendo proibida de circular no Brasil. Livros que basicamente falavam que os judeus tinham feito um complô mundial para roubar o dinheiro de todo mundo, que o Holocausto nunca tinha existido, que o número de judeus assassinados durante a Segunda Guerra Mundial nas câmaras de extermínio eram muito menores do que se dizia, etc, 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 etc. Altair Rainer, que inclusive em seu Facebook, antes da sua filha ficar famosa como vice-governadora de Santa Catarina, tinha uma foto na frente da casa do Hitler. Na Áustria, né? Não é na Alemanha, onde o Hitler nasceu, né? Então, é uma chapa complicada em 2018, para dizer o mínimo, né? A vice-governadora, quando assumiu como governadora interina, quando o Carlos Moisés estava no meio de um processo de impeachment, teve extremas dificuldades para negar que compactuava com as posições do pai. Levou, se não me engano, 2 dias a imprensa perguntando para ela. Eu lembro que na época, quando ela assumiu, eu na hora lembrei dessa história e eu pedi para um repórter do Intercept ir na primeira coletiva dela e fazer a pergunta, né? Olha só, o seu pai defende isso, aquilo. A senhora, como que tá nessa aí? Ela não conseguiu responder a pergunta. Enrolou e não respondeu nada. Só 2 dias depois, ela foi um pouco mais enfática. Muito bem, qual que é a situação de Santa Catarina agora? A situação de Santa Catarina é o seguinte: o bolsonarismo se descolou do governador Carlos Moisés. Porque o Carlos Moisés,
depois de assumir, e era uma figura que não conhecíamos, né? Como vários dessas pessoas que vieram na esteira do bolsonarismo, sem carreira política, sem carreira pública, o Carlos Moisés se mostrou, vejam só, um cara ponderado. O Carlos Moisés é um cara ponderado, ele não é um bolsonarista malucão. Longe disso. Sabem por que o Bolsonaro e o bolsonarismo romperam com o Carlos Moisés? Porque ele começou a conversar com várias pessoas da sociedade, né? Receber pessoas que, por exemplo, contrariam os interesses do grande agronegócio, etc e tal. Começou a fazer o quê? O que o governador deve fazer depois de eleito? Governar para todos, não é mesmo? E aí, obviamente, todo o bolsonarismo, a extrema-direita ensandecida de Santa Catarina, pulou fora do Carlos Moisés. Carlos Moisés ficou isolado, passou por um processo de impeachment, sobreviveu ao processo de impeachment, a vice caiu fora também, né? Não vai concorrer a governadora, nem a vice esse ano, nem nada, né? Acho que tá concorrendo a deputado federal, alguma coisa assim, mas também não interessa, não vai votar nela, gente, nem procura o nome, não interessa. E aí, Carlos Moisés, punido pelo bolsonarismo, por ser um cara moderado, um cara que estava lá conversando com a sociedade catarinense, basicamente era isso que estava fazendo, né? Um sobrevivente, no fim das contas, porque conseguiu enfrentar uma oligarquia em Santa Catarina que é poderosíssima. A gente fala, né, muito nas oligarquias do Nordeste, não sei o que, não sei o que. Vocês sabem qual é um dos estados mais oligárquicos do Brasil? Santa Catarina, um dos mais oligárquicos. Se a gente puxar a história da política em Santa Catarina, nos últimos, 100 anos, vocês vão ver que não muda muito não, gente. As moscas são sempre as mesmas, das mesmas famílias, assim, tem uma renovaçãozinha aqui, uma renovaçãozinha ali, alguns nomes submergem, aparecem nomes novos, mas por trás desses nomes novos já estão os nomes antigos, né? E agora saiu pesquisa IPEC. E por que eu tô falando isso? Porque o Luciano Hang, ele tá influenciando muito na política em Santa Catarina esse ano. Muito, muito, tá? Saiu pesquisa IPEC agora, em Santa Catarina, mostrando um quadro que é o seguinte: Carlos Moisés, apesar de ter se destacado do bolsonarismo, não derreteu, como aconteceu com muitas pessoas, né? Vamos lembrar do Dória, vamos lembrar do Witzel, né? Vários que se elegeram aí como Bolsodória, Bolsowitzel, etc e tal, não conseguiram ir para lugar nenhum depois que caíram fora do bolsonarismo ou depois que o bolsonarismo os chutou do seu seio extremista, né? Carlos Moisés, pelo contrário, está aí, ó, liderando as pesquisas, 23%, com uma margem bastante boa, inclusive, tá com cara de que vai chegar no segundo turno, né? E empatados tecnicamente no segundo e terceiro lugar estão Esperidion Amin, oligarquias, né? E Jorginho Melo. Jorginho Melo é o grande bolsonarista dessa eleição em Santa Catarina, né? Digamos que sim, Jorginho Melo bolsonarista raiz, tira foto com Bolsonaro, Santinho tem o Jorginho Melo, tudo. O Amin, o bolsonarista que não aparece muito com o Bolsonaro, tem uma fotinho que outra ali, em momentos mais, digamos, em flagras, né, em momentos descontraídos, assim, não é aquela coisa ostensiva do Santinho e tal, mas tá tentando comer voto de extremista bolsonarista por aí também, e o Jean Loureiro, que é prefeito de Floripa, também vem tentando comer esses votos extremistas em Santa Catarina. E aí temos aí o petista Décio Lima com 6%, né, uma chance muito baixa de chegar em qualquer lugar, especialmente pela demografia eleitoral do estado, que é um estado super, super, super reacionário nos últimos anos, né? Então, o Jorginho Melo, vocês lembram do Jorginho Melo da CPI? Vocês lembram do Jorginho Melo da CPI? Eu separei um vídeo aqui pra vocês lembrarem quem é o Jorginho Melo. E aí a gente vai fazer o link do Jorginho Melo com o Luciano Hang, porque vejam a dor que Jorginho Melo sentiu na mão quando Renan Calheiros bateu no saco do Luciano Hang. Olha que delícia. Vamos lá. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para defender não permitir? o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, não, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não. Mas eu não aceito. Ah, vai pros quintos então. Ah, vá Vossa Excelência com o seu presidente. E com o Luciano Hang. Aí, ó. E com o Luciano Hang, olha só, o Luciano Hang não tava nessa conversa, tá? Não tinha Luciano Hang nessa conversa.
Aí o Renan, que é macaco velho, sabe que o Jorginho Mello é um cara patrocinado politicamente pelo Luciano Hang, ou seja, é como se diz, é um homem do Luciano Hang lá dentro, né? Em italiano fala pupazzo, né? Aqueles bonequinhos de mão, assim, né? É um ventríloco, né? E aí o Renan fala, vá você com o seu presidente! E com o Luciano Hang. Olha, saca a reação do cidadão. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente, Senhor presidente, um homem honrado, vai lavar sua boca, Vai vai. lavar a tua, vagabundo. Eu gosto muito dessa parte, porque o Renan solta um vagabundo meio sem querer, né? Vai lavar a tua! Vagabundo. Saca só, vou botar de novo. É bom demais. Empresário decente, senhor presidente, um homem honrado, vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão, Vai lavar a tua, picareta. vagabundo. Senhor presidente, ladrão, picareta que o Brasil conhece. Você provocar. Você é um ladrão, picareta. Você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. Viu? Ladrão, picareta é você. Vai dormir, picareta, sem vergonha. Você é ladrão, picareta. Picareta é tudo, picareta. Puxa saco. Puxa saco, vagabundo. Ai, que maravilha, cara. Esse país é divertido, a gente não pode reclamar, né? Imagina você ser jornalista na Noruega, né? Na Noruega, o jornal nacional deles lá passa que eles estão querendo fazer uma normativa para os deputados não poderem mais ficar jogando Pokémon GO no parlamento. Isso é uma notícia real, né? Quando eu tava em Oslo aí, uns meses atrás, isso tava passando na televisão lá. Pokémon GO, cara, a gente tem aqui fight ao vivo, né? E aí, galera, aí está Jorginho Mello, né? Jorginho Mello, esse cidadão aí, o mais baixinho aí, de casaquinho preto, né? E Luciano Hang, e essas duas outras figuras aí são os concorrentes ao Senado aí da chapa, né? Dessa turma toda. Esse cara de camisa branca é o tal do Jorge Saif, que era ministro da Pesca. Inclusive tem uma matéria muito boa do Intercept sobre ele, fazendo uma normativa para liberar alguns tipos específicos de barcos de pesca, o que beneficiava o pai dele, né? Aquela coisa, sem corrupção. Esse governo não tem corrupção, sem corrupção. E aí do lado, que vai ser candidato ao Senado, né, até a segunda ordem, e aí do lado o seu suplente, que é um empresário de transportes lá em Brusque, que é onde o Luciano Hang tem a sua base. Então vejam só, o Jorginho Mello, que está em segundo nas pesquisas e disputando com a mim, é um candidato não só da extrema-direita do bolsonarismo, ele é um candidato do Luciano Hang, né? Agora fica mais claro porque Renan Calheiros soltou um Luciano Hang do nada ali, né? Na CPI, lá atrás, no ano passado, né? Renan Calheiros que sabe das coisas, sabe mais das coisas do que muita gente acha que sabe, né? Então, o Luciano Hang, que a gente trata como um palhaço, ele não é só um palhaço. Ele é um cara que tá aí tentando fazer um jogo eleitoral pesadíssimo e vai tentar ter um senador na mão, vai tentar ter o governador na mão, vai tá jogando muito pesado. E, obviamente, deve estar financiando ou dando apoio a concorrentes a deputados também, né? Eu vou, nas próximas semanas, apurar mais coisas e a gente volta a falar de Luciano Hang. Mas é importante a gente saber que essa palhaçada para as redes sociais, ela é só uma faceta desses caras. Essa gente gira em torno de poder e dinheiro. Dinheiro e poder, que para eles, no geral, é a mesma coisa, né? Então, não é apenas um palhaço, tá, gente? É alguém que tem interesses óbvios na política de Santa Catarina e do Brasil. Então, fiquemos de olho nas próximas pesquisas aí de Santa Catarina para saber para que lado a coisa vai caminhar. Mas, uma coisa interessante é isso aqui, ó. O IPEC também fez a pergunta sobre, deixa eu me colocar mais para cá, sobre as eleições presidenciais em Santa Catarina, né? E aí a gente olha a primeiro momento, a gente vê aí que em Santa Catarina, as intenções de voto, 50% das pessoas estão com intenção de voto no Bolsonaro, 25% no Lula, 6% no Ciro, 3% na Simone Tebet. É alto, talvez seja um dos índices mais altos que o Bolsonaro tem no Brasil, né? É o inverso da soma das pesquisas nacionais, onde o Lula lidera, né? Mas, em 2018, eu fui fazer o dever de casa, e Santa Catarina deu para o Bolsonaro, no primeiro turno, 65,82% dos votos. E a intenção de voto hoje na pesquisa é de 50%. Então a gente pode dizer que
talvez Bolsonaro não tenha mais tanto apelo assim em Santa Catarina, né? Talvez uma meia dúzia de pessoas tenha acordado para a vida. Então, talvez isso de fato seja uma notícia boa, né?